Muito boa noite a todos vocês. Vai começar mais esse podcast, que é o podcast que você mais gosta. Esse é o Calil com Farra, eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E vocês gostaram? O que vocês acharam aqui do nosso novo estúdio? Comenta aí embaixo também, para saber o que vocês querem que a gente coloque aqui. Tem umas coisas diferentes aqui, vocês estão vendo? Tá bonitão isso aqui, né? Ficou bacana, né? Ficou bonito. Então vamos lá. Antes de a gente começar, aqueles avisos básicos de sempre, para vocês nos ajudar a fazer esse podcast cada vez melhor, que é: curte esse vídeo, compartilha, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para a galera toda, para fazer a gente ser relevante para o YouTube. Quanto mais você curtir, quanto mais você deixar aí o seu like, comentar, encaminhar e falar, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Isso vai fazer com que a gente possa entregar esse vídeo e fazer com que tenham mais episódios, mais coisas legais para vocês. E nessa noite estaremos com aquele convidado escolhido a dedo para vocês. Hoje tem aqui o meu amigo Alexandre Durigan, vulgo Pio. Pio! Muito famoso no meio motociclístico. Ele é lá de Monte Alto, mas mora em Catanduva, onde ele tem uma oficina especializada em alta cilindrada, BMW, Triumph, Ducati, Harley Davidson e mais outras marcas filé. Ele também é meu irmão, Bodes do Asfalto, o Pio, meu amigo. Ele é marido da Leia, pai da Valéria. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Pio, pela sua presença aqui. É isso. Obrigado pelo convite. Eu já tinha falado, né, quando eu tinha visto o podcast. Falei, sou convidado e só aceito, hein? Então, estava esperando o convite, você falou, estou organizando a sala. Estamos aqui, com o maior prazer do mundo. Adoro conversar, adoro trocar ideias sobre motos e qualquer outro assunto, viajar, tudo, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado a todos. A oficina do Pio fica na cidade de Catanduva, na rua Curitiba 744. Coisa mais fácil de ir. Você coloca no Waze, tá. Sai gente, aliás, do Brasil inteiro para ir lá. E a gente vai falar um pouco disso. Pio, por que Pio? Tem alguma coisa por trás desse apelido? Alguma coisa engraçada? É óbvio que eu não gostei, né? É aquele apelido de moleque que você não gosta. Porque meu pai... Aí que pega mesmo. Meu pai, o apelido dele era Picuíra, né? E todo mundo me chamava de Picuirinha. E eu gostava, porque apelido do meu pai, né? Ia seguir a... Aí comecei, eu era magrelo, narizudo, né? Ficou aquela cara de passarinho, pia-piu, pia-piu, piu-piu-piu, não gostei, pegou. Pegou, né? Então ficou. E aí eu adotei mesmo. Tanto é que faculdade, por onde eu passei, ninguém me conhece por Alexandre, todo mundo me conhece por Pio. Quando vai fazer depósito na conta, vê Alexandre, todo mundo, você chama Alexandre? Chama Alexandre. Ô Pio, você morava lá em Monte Alto, trabalhava com caminhões. E o que te levou para Catanduva? A esposa, né? Casei. E minha esposa é professora municipal lá. Uhum. Então, como ela é concursada e tal, falei, vamos para lá, né? Porque eu não dependo... Ela dependeria de passar um concurso em Catanduva. Eu já não dependo disso, porque minha clientela é Brasil. Uhum. Então, eu simplesmente mudei de cidade. Uhum. E uma coisa que eu queria que você contasse já para abrir, que eu acho que é uma história sensacional, que o nosso espectador não conhece, nem o Farra conhece. Conta um pouquinho a história de como é que foi que você casou, Pio. A gente tinha uma viagem que os passeios de moto de trilha, né? Eu nasci na trilha, eu falo que eu nasci na trilha. E aí a gente foi fazer os passeios no Lençóis Maranhense, curtimos e tal, aí tinha uns passeios em Jericoacoara. E eu era responsável por organizar a turma. Então eu organizava as turmas e a gente ia para lá passear. Aí como eu gosto de viajar de moto, eu falei, vamos subir para Fortaleza de moto, né? Vamos subir para Fortaleza, tal, fechamos uma turminha de avião, eu ia de moto. A mesma moto que você viajou era a que você faria trilha lá? Não. Lá a gente alugava as motos. Tá. Aqueles passeios guiados com moto de trilha mesmo, né? Andar em Jeri, nas dunas lá. E eu tenho a minha 800, né? Tá com 256 mil quilômetros. Foi a moto que eu mais viajei. Foi ela que me trouxe a oficina, mas aí a gente entra em outros detalhes. Eu subi de moto. Eu falei, a gente pegou 4 amigos e vamos de moto. Aí a turma, então... Porque logo depois do passeio...
era dia 20 de novembro. Não, o passeio era dia 20. Dia 3, eu tinha que estar em Catanduva, porque eu mudava para Catanduva. Então fiz o passeio, eu chegava em Monte Alto, trazia minha mudança para Catanduva e já começava, porque eu tinha construído minha casa e tinha acabado de construir. Aí eu falei, bom, vamos subir de moto. E todo mundo, bom, já que você vai mudar pra Catanduva, eu tô despedida de solteiro. Eu falei, pra ser minha despedida de solteiro, eu teria que estar casando em Jericoacoara. Falei, casar em Jericoacoara. Falei, boa ideia. Falei, boa ideia. Aí o Nelson Bueno, né, que era o proprietário do passeio, eu peguei e comentei com ele. Eu falei, cara, eu quero casar aí. E ele falou, não, na hora, o que você precisa? Eu falei, não, eu preciso de um padre, uma igreja. Ele falou, cara, padre não consigo, eu consigo um pastor. Eu falei, eu quero casar na praia. Não, na praia o pastor vai dar a bênção. Eu falei, fechou. Ele falou, aí ele me conseguiu uma empresa lá. Eu falei, nossa, cara, uma empresa para fazer um casamento em Jericoacoara na praia, né? Eu falei, esperei, né, cara? Já espera a facada, eu falei, vir. Sentei e vou sentar no grosso, mas vamos lá, né? Tá bom. Me ligou a mulher da empresa, o que você quer? Eu falei, eu quero um altar, umas flores para entrar, assim e tal. Tá bom. Aquele bolinho de noivo, não sei, bem casado e tal. Tá bom, quanto que gasta? Você vai gastar uns 3.500. Eu falei, como faz para fechar? Eu falei, 3.500? Eu falei, como faz para fechar? Tá bom, eu falei, Nelson, e aí? Ele falou, não, a janta já tá incluso no passeio. Se você quer fazer alguma coisa a mais? Eu falei, cara, vamos fazer um churrasco, eu pago a cerveja, eu pago a carne, pego um DJ, uma banda, alguma coisa, né, põe música. Ele falou, não, com comida você não precisa gastar, se você quiser comprar carne, beleza. Eu falei, nossa, mas tá ficando fácil casar, hein? E eu sou uma pessoa muito conhecida. Fazer uma festa de casamento ia ser para 300 pessoas. Eu falei, bom, e eu vou estar em Jeri com 15 só. E eu não... Nossa, muito mais fácil. Falei, vai ser muito mais fácil resolver o problema. E aí, falei, vambora. Aí o cara, paguei a mulher e tal, ela fez a decoração na praia, minha atual esposa subiu de avião, as amigas levaram um vestido para ela casar, né, que ela não sabia. Ela né? não sabia. Não, ela não sabia. Ela foi para participar do passeio. Ela foi porque a gente ia descer de moto, então a gente ia descer o litoral de moto. Certo. Né? Então eu falei, bom, já que ela vai subir, eu não vou falar nada e tal. Quando ela chegou, a gente chegou, elas estavam lá, todas as mulheres da turma estavam lá, e eu cheguei do passeio, tal, aí eu cheguei, cumprimentei, eu falei, perdi ela em casamento, né? Aí ela se emocionou e tal. Ela falou, claro que eu aceito, né? Eu falei, então você põe teu vestido que o casamento é agora. Aí eu quase derrubei ela, cara. Não, mas minha mãe... Vou pensar, imagina. Não, e meu pai, minha mãe, eu falei, celular, liga o celular e avisa que você vai casar, filha. Porque a gente vai mudar, então você precisa entrar na casa casada. Aí, mas vestido, eu falei, já trouxe. Padre, já tem. Não, comida, já tem. Já tá tudo organizado. Eu falei, já tá pronto. Então você tava pensando. Eu falei, não, já tava tudo organizado. Aí eu fui com a minha 800 até a praia, né? Com ela na garupa. E a turma foi com as motos de trilha. Então a gente fez um corredor com as motos de trilha para eu passar no meio. Parou a moto. Aí fomos até o altar que a mulher tinha feito. Fez o casamento, a benção. Voltamos pra pousada, fez a festa, o churrasco, eram os 15 amigos que a gente tava, alguns 5 esposas, né? E fez o casamento ali. Aí começou a lua de mel no dia seguinte, que montamos na moto e descemos o litoral foi até Aracaju. E a gente foi fazendo, abre aspas, a lua de mel. Que bom, que barato. E nisso, não, o que eu tô curioso é o seguinte, só ela não sabia? Só ela. Não deu nenhuma dor de cabeça do tipo, depois, olha, se você não me falou nada. Nada. O problema, na verdade, foi com as mulheres dos outros. Porque todo mundo tá vendo o que ele fez? Ixi, olha o casamento que ele fez. Né? Não, aí subiu a régua. Todo mundo, nossa, ela casou em Jericoacoara, casou na praia em Jericoacoara. Porque todo mundo, basicamente um monte de gente quer casar na praia. E eu casei em Jeri. Né? Não foi Jeri, né? Foi pré-A. Né? Na verdade, ali é pré-A, não é Jericoacoara, mas o casamento foi na praia, pôr do sol. Ali o pôr do sol é bonito, né? Porque ele tá na ponta, então o pôr do sol ficou no mar,
né? Então ficou bem bacana. Não, e os pais dela, porque às vezes os pais, não, mas eu não tô sabendo de nada, né? Imagina os pais falando, você resolveu um problema, né? Você fez o melhor possível com menos de gasto, né? Não, e na verdade, como a gente ia morar junto, né? Então o correto era casar, então a gente casou. Ficou bacana. O Pio trabalhava com caminhões, acho que com seu pai, né, Pio? Lá em Monte Alto. E aconteceu um fato interessante e que mostra um pouco das características do Pio, né? Nós temos um irmão de Bodes do Asfalto, que é o Eduardo Lago, o Du, um abraço, Du. E a gente estava lá em São José do Rio Preto, subsede do Bodes do Asfalto, onde o Pio é membro, né? E aí o Du, que é de Ribeirão, que faz parte da subsede de Barretos, falou para mim, nossa, Ricardo, parece que eu conheço aquele cara que você estava conversando lá. Como é que ele chama? Eu falei, ele é o Pio. Falei, mas de onde ele é? Eu falei, de Catanduva. Falei, então não deve ser quem eu pensei, não. Eu conheço um Pio, mas acho que ela é de Monte Alto. Falei, é esse aí. Eu falei, mas você conhece ele da onde? Falei, rapaz, uma vez eu comprei uns caminhões dele. Aí eu falei, é? E aí? Aí ele falou assim, não, cara, e um caminhão estragou, deu problema. Falei, e aí? Ele falou, não, simplesmente ele chegou lá, arrumou o caminhão, montou no carro e foi embora. Resolveu o problema, não me enrolou nem um dia. Isso mostra a qualidade desse cara. Às vezes que eu fui lá com um amigo, o amigo falou assim, o Flávio, vamos trocar essa vela. Ele tira a vela e falou assim, não vou trocar, ela tá boa, por que eu vou trocar? Então isso que leva o Pio no patamar lá em cima onde ele está, essa característica dele. Pio, quando que você descobriu que você tinha mão de ouro para mecânica de moto? Meu avô era mecânico da antiga Santos Jundiaí, né? Ele... Ferroviário. Ferroviário. E como a gente morava em São Paulo, né? Eu sou nascido em São Paulo e meu pai trabalhava na General Motors. Ele São era... Caetano? Não, em São Paulo. Eu acho que eu não sei direito a área dele, mas eu acho que ele era diretor financeiro, alguma coisa, eu não lembro direito, né? Uhum. Ele operava mercado, alguma coisa assim, né? Eu lembro de alguns fatos. E eu ficava só com meu avô, né? Eu ficava com meu avô. Meu bisavô era marceneiro, né? E meu avô era mecânico. Então eu ficava muito com eles ali, né? Meu bisavô, eu tenho vagas lembranças do meu bisavô, que meu avô ficava fazendo, a gente chama de biscate, né? Uhum. Ficava fazendo coisa, soldando coisa e tal, e eu ficava ali com ele, né? A minha infância foi com eles. E eu sempre fui de desmontar. Eu sempre fui de carrinho, Lego, eu sempre tive Lego na infância, essa parte de manual, né? E eu fui fazer faculdade, sou biólogo, tá? Tem nada a ver, né? Eu fiz mestrado em entomologia agrícola, tá? Trabalhei com figo, trabalhei com soja. E aí, como um bom biólogo, né? A gente não arruma emprego, né? Voltei a morar em Monte Alto, né? E aí um dia eu fui comprar uns equipamentos para começar a fazer trilho, o cara virou para mim e falou assim, não, se você tá achando caro, monta uma loja. E eu fui e montei a loja. Eu comecei a trazer umas coisas dos Estados Unidos, tá? Um cara entrou de sócio comigo, o Drauzio, um amigo meu lá de Monte Alto, e aí é o seguinte, precisa trocar um óleo. Deixa que eu troco. Precisa trocar um pneu. Deixa que eu troco o pneu, das mod de trilha. E as coisas, minhas mod de trilha, eu que fazia. E tinha um amigo nosso, Varley, lá de Monte Alto, que tinha oficina. Eu ficava o dia inteiro na oficina dele. Eu ficava o dia inteiro. Eu falava, pai, se precisar de alguma coisa, você me liga. E eu ficava na oficina o dia inteiro. Então eu ficava vendo trabalhar, ajudava e tal. E aí foi nessa parte de trilha. Quando veio aquela crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e respingou aqui. E aí eu parei, separamos a sociedade, praticamente fechamos a loja, porque o dólar veio de 1,80 para 2,80, deu uma estourada no dólar, começou a ficar inviável trazer as coisas. E separamos a sociedade, eu continuei. Aí com o dinheiro da sociedade eu comprei uma XT660. E o meu sócio também comprou. Então eu comecei a andar aqui, eu sempre tive vontade, lia a revista de motociclismo, viagem para Atacama, viagem para não sei aonde. Eu falava, nossa, pai, um dia eu vou fazer um negócio desse na minha vida. Eu tinha um objetivo na vida, fazer o Atacama, fazer a Chapada da Diamantina, né? E um dia descer no Ushuaia. Falei, não, um dia eu vou fazer essas coisas na minha vida. Eu comprei a XT660 em julho de 2008. Não, 2010, desculpa. 2010 eu comprei. E aí eu fazia manutenção na XT.
E em 2011 surgiu a oportunidade de ir para Atacama. Eu peguei e já fomos para Atacama. Comprei, aí você tem um dinheirinho e tal, vão financiar. Eu falei, eu quero comprar uma BMW. Na verdade, eu queria comprar uma KTM. Né, o meu sonho, porque eu sempre tive KTM na trilha, essa aqui é a KTM no asfalto. Mas eu vou chegar na BMW. E a BMW era uma coisa... De repente, a BMW foi em maio de 2011, ela nacionalizou. Ela saiu de 57 e veio para 43.900 o preço no Brasil. Da 1.250? Não, da 800. Eu falei, opa. Falei, então a usadinha vai estar mais barata, né? E teve um amigo meu, a gente foi para Atacama, o Sidney, ele tinha 800, que é a minha atual moto. Eu falei, cara, você vai vender a moto? Ele falou, vou. Ele falou, mas eu paguei 57. Eu falei, cara, no mercado mudou, né? Não, qual que é o preço do mercado hoje? 38. Ela se tornou mais barata que a KTM. Eu falei, eu vou comprar essa moto. Peguei e comprei ela. E quem mexia? Levei no mecânico, 30 dias, me enrolava. Levei no outro, me enrolava. Aí eu falei, cara, para levar pros outros, pagar e fazer coisa errada, vou eu mesmo fazer. Se eu errar, eu pago para alguém arrumar. E comecei a mexer. Aí, um exemplo, o Calil, ô Pio, que moto que eu compro? Compro uma BMW. Mas e quem vai mexer? Traz para mim que eu mexo. E aí começou, tinha Facebook, o grupo nosso da F800 GS Brasil. Eu comecei a fazer algumas postagens e eu tinha as coisas, já tinha o padrão de trabalho. Ô, Pio, sou aqui de São Paulo, cara, você mexe na moto? Mexo. Eu vou aí fazer revisão na moto. Então eu separava as coisas e fazia revisão na moto. E aí começou, uma moto, 2 motos, 800. Aí eu comecei a estudar. O que eu faço? Pegava manual, estudava, olhava muito vídeo lá fora. Às vezes, por exemplo, pegava na minha moto, o que tem que fazer? Eu não fiz na minha moto, mas como minha moto sempre foi rodada, mais rodada, então eu sempre estava na frente de todo mundo em termos de manutenção. Então eu sempre estava fazendo a preventiva na moto de todo mundo. O fio do chicote derrete. Eu já ia lá, o cara vinha fazer a revisão, eu já cortava e já arrumava para não derreter o fio do cara. Então eu sempre trabalhava na preventiva, porque minha moto era mais rodada. E aí a turma começou a pular para 1.200, eu comecei a pegar a malícia, fiz alguns cursos e, que eu falo, aí a gente percebe o dom, porque isso foi um dom. Eu sou autodidata na mecânica, estudando. Não, e você percebe o seguinte, do jeito que você tá falando, parece que é fácil, né? Do jeito que ele tá falando aqui, parece que, não, peguei ele, traz para mim que eu mexo. Isso não é tão simples assim, é uma moto grande, né? Da onde que você teve falou, não, vou encarar isso aí, porque não é só BMW. Então, pelo que o Calil falou, você faz todas essas motos de alta cilindrada. Faço. Hoje eu faço. Então, como é que foi também ir para outras motos e ampliar isso daí? Você fez curso também? Nada. Curso nenhum. Estudando. Mas sabe, Farra, o que acontece? O Pio tem equipamento para tudo. Não tem aperto na força. Torquímetro para tudo, sabe qual é o torque de cada parafuso. Esse parafuso está errado. E eu fui lá uma vez com um amigo, aí o amigo foi lá, tal, aí ele olhou assim embaixo, eu não sei o nome da peça, ele olhou, amortecedor de direção, falou assim, quem foi o idiota que montou isso aqui, né? Porque estava ao contrário, tá certo? Então assim, ele bate o olho e sabe, não tem problema sem solução. Aliás, Farra, vem gente do Brasil inteiro, e eu não estou exagerando. Por exemplo, o Cado Gomes, que é de Mogi, que é nosso irmão Bodes do Asfalto, vai fazer manutenção lá no Pio. O Thiago Noronha, que talvez seja o mais famoso no YouTube, hoje, viajante. Cara bom, cara simples. Ainda tenho o sonho de trazer ele aqui, viu, Pio? Porque ele é um cara bom, ele é um cara bom. Chamar ele, conheci ele lá e interessante que eu conheci, fui lá, né, que você levou ele lá até Ibirá, em Catanduva, arrumando a moto dele, e aí eu encontrei ele lá, cheio de gente. Foi um monte de gente lá para ver ele. Eu fui também, passei no Pio, fui lá. E aí falei para ele assim, Thiago, tudo bem? Ele foi muito educado e tal. Eu falei assim, então eu te conheço, mas você não me conhece. Aí ele riu, achou engraçado, né? É verdade, né? Falei, mas eu vou falar um negócio para você e você vai saber quem sou eu. E aí eu falei as coisas que eu escrevo nos vídeos dele. Aí ele falou, é você? Então, claro que eu conheço. Então, muito bacana. Então, ele tá lá em São Paulo, ele mora em São Paulo, ele podia consertar a moto lá. E outros caras famosos, cara que vai pro Alasca. Queria que você falasse um pouco disso, Pio. Só complementando o que o Farra falou. Por exemplo, Ducati é um mito. Ducati é um mito em oficina.
Muitas poucas oficinas mexem com Ducati. E eu falei, eu preciso aprender a mexer. Falei, se ninguém mexe, eu vou aprender a mexer com esse negócio. O que eu fiz? Eu comprei uma moto e desmontei ela. Falei, não, eu vou ter que aprender a mexer. Pelo menos o básico eu vou ter que aprender. E eu peguei a minha moto e comecei a aprender nela. Trocar correia, trocar vela, conferir válvula, lubrificar cubo, fazer caixa de direção, fazer suspensão. Eu peguei e fiz na minha moto. Então, a partir do momento que eu fiz a minha moto, eu já sei como funciona. Teve até um caso interessante que aconteceu comigo 28 de setembro do ano passado. Eu falo porque meu aniversário é dia 29, então eu lembro. A gente tava saindo para ir para Canastra, minha família, a gente ia para Canastra no dia seguinte cedo. Eu fiz uma troca de correia numa Ducati e guardei. O cliente vinha buscar, eu falei, cara, eu não vou estar aqui amanhã, você pega a moto em casa. Tá bom. Eu peguei e guardei as correias velhas, fui guardar as correias no baú, eu vi que uma era velha e a outra era nova. Falei, troquei uma e misturei a outra. Não tem problema. Peguei, pus a moto lá e tal, e fui fazer o que eu falo. Você saiu fora do padrão, é aonde você se ferra. Em vez de eu colocar ela no cavalete central, eu coloquei no cavalete lateral. E eu tenho uma ferramenta que eu uso. Essa ferramenta, eu peguei, tirei a correia, né, porque é igual de carro.Ela tem as duas polias e a correia fica ali e você usa uma ferramenta para travar. Como ela estava no pezinho lateral, a hora que eu tirei a correia, e foi a correia de baixo, que é de fácil acesso. Falei, opa, graças a Deus, é de fácil acesso. A ferramenta saiu e o motor saiu fora de ponto. Aí um amigo nosso lá de Belo Horizonte, que mexe com Ducati, eu fiquei até as 1h30 da manhã tentando pôr esse motor no ponto. E eu não conseguia colocar no ponto. Eu não dormi à noite, óbvio. Cheguei 5h30 da manhã na oficina no dia seguinte. Falei pra minha mulher, não vai pra Canastra. Falei, eu preciso resolver o problema. Tá bom. E vai. Nisso eu tentava fazer e a moto não pegava. A moto não ligava. Nesse caso, foi Deus. Porque a hora que eu consegui falar com o cara de Belo Horizonte, tava errado do jeito que tava montado. Ele falou, não, vai. Aí ele fez. Coloquei o motor no ponto, pus a correia, dei partida, pegou, zerou. Falei pro cliente, tá pronta a moto. Isso era 11h30 da manhã. Falei, vai deixar em casa. Tá bom. Agradeci ele e tal, conversamos e tal. E eu falei, cara, se eu tivesse dado partida naquela moto do jeito que eu tava fazendo, eu tinha arrebentado o motor. E conversando com um mecânico que trabalha na Ducati da Suíça, aí eu falei dessa história, ele falou, cara, ele falou, eu quero que você me ensina. Ele falou, porque a gente não consegue pôr esse motor sem as ferramentas. E você não tinha as ferramentas. Eu falei, não tinha. Eu falei, eu fui resolvendo por telefone com um mecânico, eu esqueci o nome, o Gads, lá de Belo Horizonte, que ele trabalhou em concessionário Ducati e tal, e aí deu certo. Eu falei, cara, foi um aprendizado, e o problema é esse, como eu mexo com essas motos de alta cilindrada, a minha margem de erro é muito pequena, porque se eu errar é caro. Um motor de uma Ducati dessa, o que eu ia ter que fazer? Perguntar pro cara quanto custa, pagar para ele a moto e ia ter que resolver o problema depois com calma. Porque a gente está sujeito a isso. Então, eu sempre estudo muito antes, mas às vezes quando a gente sai fora do padrão, é onde acontece o erro. Então, a hora que tá a coisa começando a desandar, eu falo, amanhã a gente começa de novo. Então você tem que ser frio, você tem que ter a cabeça no chão e o pé no chão, para não sair coisa errada. Pio, é muito falado hoje, a gente que gosta de moto, que está sempre nesse meio, que a 1300, a nova da BMW, ela veio com um corte atendendo a legislação. Parece que a BMW teve que fazer uma moto lá na Alemanha e aqui para nacionalizar houve alguns problemas. Problemas esses que você tem resolvido, e eu tenho visto no seu Instagram, que é gigante, que é Pio Motorrad, é o Instagram do Pio, e nós vamos colocar embaixo depois. Sigam lá, porque vale a pena. Porque o Pio faz uma revisão e ele mostra as besteiras que as pessoas fizeram, como a falta de manutenção traz problema, e às vezes moto muito grande, de muita quilometragem, que está perfeita, porque a pessoa fez todas as preventivas. Fala um pouco do remap, Pio, de como foi isso. E assim, não para de chegar gente lá, né? Eu acho que você não tá dormindo, tá? Dorme. Mas virou correria. O que acontece? Existem as normas, o protocolo chama Euro,
Então existe a Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Atualmente os caminhões estão no Euro 6, que são normas de emissão de poluentes e ruídos, né? E todos os veículos automotores estão tendo que se enquadrar nesse tipo de situação. Porém, o Brasil ele é mais rígido que as normas europeias. Ele é mais exigente que as normas europeias. Então, o que acontece? Por exemplo, esse problema, na verdade, ele começou no Euro 5, que foi quando... Tanto é, por exemplo, o BMW G650 saiu fora de linha porque ela já não atendia mais as normas e não tinha o que fazer para ela atender as normas. Veio a 850. A 850, ela não era aprovada aqui. Ela atrasou em um ano o lançamento no Brasil devido às normas que não eram aprovadas aqui. O que é isso? Primeiro, a emissão de poluentes. A segunda, ruído. Como que é ruído? Ruído é colocado numa reta, tipo de... Eu não lembro o protocolo qual que é certinho, mas uma coisa de 20 metros. É colocados vários microfones, ele tem que passar numa certa velocidade de primeira, segunda, terceira marcha. E em certo trajeto ele tem que acelerar a moto 100%. E ela não pode emitir certo ruído. Então, se ela atinge 90 decibéis, ela já não é aprovada. Ela tem que, tipo, se eu não me engano, é 86. Eu posso estar enganado, eu não li a respeito da norma, mas é alguma coisa a respeito disso. E aí a 850 não era aprovada. Quem fez a homologação foi o Serginho. Ele trabalhou era mecânico da BMW de Ribeirão Preto, tal. É um cara muito inteligente de Ribeirão Preto. Converso muito com ele. E ele fazia a homologação da BMW. Aí o que teve que fazer? Teve que mudar a relação dela. Com a relação dela no Brasil, a corrente pegava no cavalete. Aí se retirou o cavalete da moto. A sugestão era mudar o câmbio, para ficar uma moto igual no mundo inteiro. No Brasil ela tem uma relação e lá fora ela tem outra relação. Aqui ela tem 75 cavalos, lá fora ela tem 95 cavalos. Então se tirou potência da moto e mudou a relação para ela poder ser homologada. Logo, posteriormente, veio a Euro... A partir de agora vai ser a Euro 6. Nenhuma moto se adequou ao Euro 6. Então foi transformado em Euro 5.5. Porque, por exemplo, nenhuma moto, a 1300, a Ducati, nenhuma moto vai ser aprovada pelo Euro 6. E aí a 1300 veio e ela não era aprovada. Então o que se faz? Se faz um mapeamento eletrônico. Você mata a moto naquela faixa de rotação aonde ela precisa ser aprovada. Então, se tirou potência, por exemplo, em vez dela trabalhar, a gente chama de 1 para 1, que é 10% de acelerador aberto, 10% de corpo de injeção aberto, né? Isso chama 1 para 1. O que acontece? Quando você está com 100% do acelerador da 1300 aberta, ela está em 55% o corpo de injeção aberto e com restrição de torque de motor, ela não deixa liberar o torque, em 35%. Então ela está matando 75% da moto. Quando você faz o remap, você tira essas restrições. Os carros têm essas restrições. Tanto é que, por exemplo, o Ford Mustang, a Ford está até bloqueando a central. Você não consegue nem através de remap hoje acessar o mapa de potência dele para tirar essa restrição. Aí existem uns outras ferramentas que se usam. Nas motos ainda se consegue fazer o remap fazendo a alteração do mapa no módulo. Que é um software, né? É um software. Que você grava lá no chip, isso, né? Isso. Você guarda o original, né, do cara, o nome do cara, aquele arquivo, e aí regrava com um arquivo novo, né? Na verdade, eu uso o mesmo mapa. Eu baixo o mapa original da moto, faço a edição dele. O que é basicamente essa edição? Eu deixo como é a moto na Europa. Só que adequado aos 30% de álcool que a gente tem agora, e o ano que vem já se fala em 35% de álcool. Então a gente faz adequação para o nosso combustível, que antigamente era chamado de tropicalização. Então a gente adequa porque ela não usa o combustível europeu, né? E ela vem muito pobre por causa de emissão de poluentes. Então você corre o risco de quebra de motor. Então o que a gente faz? A gente readequa ao combustível sem se preocupar. Mas e ambientalmente, norma ambiental? Ela tem catalisador, por exemplo, ela tem um negócio, quando você liga, ela dispara a aceleração, né? Aquele disparar a aceleração a gente chama de comando fluxo cruzado.
ela vira um maçarico dentro do motor que é para esquentar o catalisador mais rápido. E é bem rapidinho isso, né? Ela esquenta o catalisador mais rápido para a emissão de poluentes se adequarem à norma o mais rápido possível. Então, por exemplo, eu não tiro isso das motos. Por quê? Para manter o padrão de emissão, para tentar. Só que não dá para você ficar andando com a moto sem combustível com risco de quebra. Principalmente agora com 30% de álcool e em breve 35% de álcool. Ô Pio, vendo você falar aqui, a gente percebe que você conhece muito o que você está falando. Você tem um know-how muito grande. Como é que é lidar com o sabe tudo das motos? O cara chega lá, então, ó, preciso fazer isso, tá vendo isso aqui tá errado, hein? Como é que ele tem muito lá? Cara, eu não tenho muito, mas na vida tudo você tem que argumentar. Como eu venho da biologia e eu venho de pesquisas eu tenho que provar que A é A e B é B, na pesquisa você tem que demonstrar com resultado. Não adianta você falar. Eu falo, teoria de Pitágoras, toda a parte da física foi provada. A matemática se prova. E a mecânica é matemática, né? Não tem como 0 ser 1. 0 é 0. Entendeu? Então, na parte da mecânica, é fácil você provar, é fácil você demonstrar, né? Vamos dizer assim, em sociologia, tudo é teoria. No direito, tudo é argumentação. E vai da hermenêutica da lei. Você fazer a interpretação da lei. Mas na matemática, não. 1 mais 1 é 2, 1 é 3. Então, é mais fácil você demonstrar que a pessoa está errada ou que ela está certa e que eu estou errado. Então, é mais fácil demonstrar. Tem. Eu gosto desse tipo de pessoa porque tem um seguidor meu, tem muitos seguidores meus que são muito técnicos. São pessoas que por exemplo, outro dia eu estava com um vídeo em alemão, ele trabalhou na Volkswagen, ele sabe alemão, então às vezes eu converso com ele, às vezes ele me pergunta algumas coisas. Então, quer dizer, um cara de uma capacidade técnica dessa, que trabalhou em Volkswagen, trabalhou na Alemanha, vir perguntar coisa para mim, de certa forma eu me sinto lisonjeado, porque ele está em busca de conhecimento, até hoje ele está em busca de conhecimento. Conhecimento a gente termina de aprender quando a gente morre. Então até lá eu tenho que estar com cabeça aberta para procurar conhecimento, aprender e escutar. A gente tem que abaixar. Quando alguma pessoa está falando, a gente tem que baixar a cabeça e escutar. Se ela está errada, a gente tem que tentar demonstrar. Se não é o momento, estudar e ir lá conversar de novo. Mas acontece. Não, porque eu até falo isso porque você vê isso normalmente, né? De carro, de mecânico, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo quer dizer que entende e assim, são coisas complexas, né? Não são coisas simples de se mexer. Porque, pelo que eu tô vendo, assim, como você mesmo falou, o seu aprendizado foi na prática, né? Foi olhando, foi às vezes errando, tentativa e erro, né? Lendo manual. E às vezes a pessoa, na teoria, acha uma coisa que não tá ali, né? Então, às vezes, tem essa dificuldade também de você demonstrar, então, isso aí não é bem assim, né? Você lida com essas situações ali? Vixe. E o problema é o seguinte, quanto mais tempo de oficina você vai tendo, como eu sou meio assim para falar, mas como eu sou referência, chega muita coisa até mim. Então você chega muito problema até você, então você acaba absorvendo muitos problemas e tendo muitas soluções. Então, e cada vez a gente vai crescendo mais. É uma vantagem, né? Não, claro que é. Eu não reclamo. Tanto é que eu sempre atendo eu atendo todo mundo. Eu falo que sempre que chega alguma coisa, é uma oportunidade de aprendizado para mim. Então eu gosto que as coisas chegam até mim. E como o meu Instagram é bem voltado à parte técnica, dependendo para que lado você vai, você tem um resultado. Por exemplo, tem gente que gosta de criticar marcas de moto. Entendeu? Tem gente que gosta de dar dica, tipo, olha, troca o cachorro pelo gato, que também dá certo. Então, você começa a atrair um tipo de público. Eu comecei a seguir certas linhas, eu comecei a ver certos públicos me seguirem. E eu comecei a analisar a situação que estava errada. Quando você parte para a parte técnica, que nem eu tento manter o meu Instagram técnico, você atrai técnicos. Quando você atrai técnico, você atrai conhecimento. Entendeu?
Então, eu gosto dessa linha. Então, quando vem a pessoa até mim, olha, cara, eu não sei. Falar não sei não é feio. É a parte mais bonita do ser humano, é falar eu não sei. Só que você tem que ser humilde para falar, eu vou aprender e vou te responder. Você tem que ter esse discernimento. Falar, meu, eu não sei, pronto. Não é errado falar. Tanto é que tem muitas motos que eu não atendo lá. Eu falo, cara, não é viável eu aprender sobre essa moto. Por quê? Vai vir, é a tua moto que tem. Não é viável para mim aprender. Por quê? Só vai vir uma. Eu prefiro gastar meu tempo com outra moto. Entendeu? Então, hoje eu tenho essa capacidade de negar certos serviços. E o que acontece, Farra, que tem bastante hoje no Instagram, é assim. Então, a BMW disse que é essa água aqui que tem que colocar no radiador. Mas aí, no Instagram que não é o dele, o cara diz, não, mas tem aquela água da CG que é a mesma coisa. Né? Só que aquela custa 10 e essa custa 1.000, né? E nem sempre isso é possível. Então, lá no Pio, ele usa peças originais. Então, outro dia eu vi lá você trocando aquelas correias da Ducati, abre peça original Ducati. Né? Porque não faz sentido, né, Pio? Como é que você vai garantir um negócio que é amarrado? Tá certo? O que acontece? Você tem muitas coisas, por exemplo, Instagram. Não, Instagram não, Mercado Livre. Pio, comprei as velas no Mercado Livre. Eu não coloco. Porque é uma coisa que envolve risco e a responsabilidade é minha. Porque você pega muita vela falsificada, óleo falsificado. O Brasil é o paraíso de coisa falsificada. É cerveja, é uísque, é vela, é óleo, é tudo falsificado. E perante o juiz, o responsável técnico sou eu. Então, quem é o culpado? Sou eu. Eu vou ser o responsável técnico. Né? Então, uma coisa que eu falo que falta no Brasil é isso. Você vai a alguns países, você não pode pôr uma mão numa moto se você não tiver uma capacidade técnica, se você não tiver um treinamento, uma formação. No Brasil, você acordou, você pode virar mecânico, você pode dormir como enfermeiro. Né? O enfermeiro pode dizer que você tem que ter a formação técnica, mas no Brasil você pode acordar mecânico. E isso, por exemplo, tem um caso, 2000 e alguma coisa, não lembro quando foi, de um cara que desceu do Nordeste pro encontro aqui de Barretos. E ele morreu aqui, com uma GS 1200. Por que ele morreu? Porque ele comprou essa moto no leilão e ele levou pro cara arrumar. A bengala da GS 1200, ela tem um pino, uma bucha e a porca. O que o cara fez lá? Colocou uma arruela em cima e uma arruela embaixo. Com a força, ela puxou a bengala, essa bucha para fora, ele perdeu o controle, bateu no guarda-rei e morreu. Foi aqui em Barretos, esse acidente. Se vocês procurar no Google, tem esse acidente na época, eu não lembro quem foi. Por quê? Ele não foi técnico. O cara pôs uma arruela, ele fez uma adaptação técnica. Gambiarra. Fez uma gambiarra. E ele matou um cara. Então, é o que eu falo. Por exemplo, hoje, eu fui fazer uma revisão do cara de Nazaré Paulista. Quem que tava na moto? Ele e a esposa. O filho ficou em casa. E se eu faço uma cagada nessa moto, desculpa o palavreado, mas... Sim. Eu mato um pai e uma mãe de família. Então, minha responsabilidade é muito grande, porque muitas pessoas vêm na minha oficina de longe e vêm com marido e esposa. Então, é uma coisa 100% de atenção. Tem que tomar cuidado. E você citou um caso aí, mas eu tô até curioso. Tem algum caso que você lembra aí, puxar na memória, que foi assim, talvez o mais difícil que você resolveu, que demorou mais, ou que você mais bateu cabeça, ou que fez você, isso daqui foi algo que, sou fudido mesmo. Foi o da Ducati. Foi aquele lá. Pior que aquele não teve. Porque você não tinha as ferramentas, né? Eu não tinha as ferramentas. Então teve que ser na raça mesmo. E um outro negócio bacana é que as pessoas levam as motos, por exemplo, para fazer o remap, e lá, né? Vai lá, faz tal, agenda, o Pio trabalha com agenda, né? E aí, outro dia, eu tô olhando o Instagram, o Pio tá num quarto de hotel, sentado com um computador, aquele monte de moto lá fora. Eu falei, mas como assim? Aí fui ver o vídeo. O que ele faz? Ele tá levando as ferramentas e os equipamentos
Por exemplo, nós estamos em 20 amigos aqui no hotel, vamos fazer um passeio, você faz o remap de todo mundo, e aí ele tira o módulo, faz o remap, instala, faz o remap, instala, que ele está gravando o software, né? Então, baita sacada. Eu nunca Remap tinha a visto. domicílio. Nunca tinha visto isso. Na verdade, isso só dá certo com a BMW. Nas outras motos não dá muito certo, porque eu preciso estar no dinamômetro para pegar para coleta de dados e ver resultado. Agora, a BMW é o seguinte, eu falo, eu quero 89 de sonda, que é uma mistura adequada. Ela responde. Mas aí o que eu faço? Eu ponho um scanner, né? E com o scanner eu consigo fazer algumas leituras, né? A Ducati eu preciso estar passando o dinamômetro, se ela vem vindo resultado, fazer outro tipo de qualidade. A BMW aceita. Outras motos não aceitam. Então por isso que o foco é na BMW nesse tipo de situação. Quando Mas na teoria, por exemplo, uma pessoa que está vendo a gente lá na Rondônia, que agora não está podendo ir em Catanduva, ele pode pedir para o mecânico dele tirar um módulo. Faço isso, te já mandar fiz. o módulo. Sim, né? já fiz. Isso é possível, né? Eu fiz de Joinville, já fiz. Nem lembro já, mas eu já fiz algum. Eu lembro de bem de Joinville porque é irmão nosso que mandou também. Então eu lembro do caso. Pio, mas já fiz outras coisas. E ainda na oficina, você lembra de alguma história engraçada que aconteceu na tua oficina que você lembra e fala. Rapaz, eu esqueci o nome daquele rapaz super educado que trabalha com você. Gabriel. O Gabriel, isso, perfeito, o Gabriel. Que tem acontecido que de vez você vai tomar um café lá com o Gabriel, fala, Gabriel, lembra daquele caso assim? Cara, tem. Porque como o cliente fica em volta de mim, ele fica contando, fica... Então tem hora que a gente vira psicólogo, cara. O cara começa a desabafar da mulher, que não sei o que lá, do filho que acontece não sei o que. Ixi, tem umas histórias ali que você abre aspas, você mija e dá risada, cara. Eu falo, tem hora que eu falo pro Gabriel, hoje foi dia de ser psicólogo e mecânico. Porque às vezes você tem que ir na cabeça, você tem que ir na mente do cara. Você tem que falar, não, cara, não é bem assim a situação, calma, vamos contornar, tal. Vixe, tem uma que se eu contar, o cara vai saber. Só ele vai saber. Só Os ele, outros não. Mas o cara desabafando que o filho dele era gay. Nossa, você vê a situação, o cara tava, velho. Mas eu falei, um moleque, pelo que ele conta, assim, muito bem sucedido, cara, muito bem sucedido. E mora nos Estados Unidos e tal. E eu falei, cara... O que tem? Eu falei, Então eu tive que entrar na mente do cara, velho. Não tem problema isso. Ele é educado, ele cuida de você. Bom caráter. Mas no momento não entrava na cabeça. Hoje parece que já entra na cabeça do cara, tal. Então ficou uma situação bem tranquila. Mas às vezes acontece umas histórias dessa. Ixi, o cara que... peguei minha mulher na cama com outro. Fala, tem aquele cara que chega lá olhando assim, você vê que ele não sabe sentar na moto. Fala, como que esse cara chegou aqui, meu Deus do céu? Aí você fala, tem boi na linha. Você fala, tem coisa errada. Aí eu sou curioso, né, cara? Aí você cutuca o cara. E aí? Não, faz tempo que você anda de moto? Não, comprei a moto agora. Ah, legal, acordou pra vida. Minha mulher largou de mim, levou tudo que eu tinha, tô procurando alguma coisa pra fazer. Aí tem esses casos, né, cara? Ô, Pio, além de ser um excelente mecânico, conceituado, você gosta de viajar. Gosto. Não só de moto, como de carro também, né? O carro foi por causa da FIA. Com a Leia e a Valéria, né? Mas como foi essa viagem do Atacama? E depois eu queria que você contasse aquela viagem na Europa, que é bem bacana também. A do Atacama, a primeira vez foi em 2011, né? Tem a turma do Trovão lá de Sertãozinho. Quando eu comprei a XT e tal, conheci uma... Eu nem sei como que eu cheguei. Falando a verdade pra você, eu não lembro direito. Mas, a turma vai pro Atacama. Eu falei, eu quero ir. Não, mas tem a reunião tal dia. Eu falei, eu vou lá. Catei a moto, fui lá. Mas você já viajou de moto? Você já foi... Não. Não. Mas... Não. Então eu vou. Não, você não vai. Eu falei, eu vou. Não, então vamos pra Barra do... Vamos fazer uma viagem com nós. No mínimo 1.000 quilômetros você tem que andar com nós. Tá bom, pra onde que a primeira viagem é? Tal dia. Vamos embora. Peguei e fui... Fomos pra Barra do Garça. Tá bom. E eu, como venho da trilha, na verdade a gente faz eu faço o caminho da fé de moto desde 2007.
E a gente ia com aquela mochilinha amarrada, é a mesma roupa todo dia, o mesmo chinelo todo dia, aquela roupa fedendo, toma chuva, toma sol. Então eu tinha experiência de viagem na terra. Então, pro asfalto foi o paraíso, né? Não fica fedendo, chega à noite, toma banho, eu tenho roupa limpa pra pôr. Então eu falei, tô no céu, né, cara? Aí beleza, ele foi fazer essa viagem, bom, vamos pra Atacama. Fomos em 2011. 2 até faleceu, pra você ver a turma que... Isso foi 2011, faz as contas, faz 14 anos, cara. Tinha gente com 65 anos na época. Já tava... A turma já tava... Dando tchau. Ali. Já tava dando tchau. Foi os 20 dias ali, eu falei, nossa, cara. E essa foi a primeira que eu fiz em 2011, né? Que era o meu sonho, então eu queria comprar a moto e já no ano seguinte eu já realizei um deles, né? E essas coisas, por exemplo, eu tinha que parar no parlatório para ligar. Você não tinha telefone, né? Você não tinha o WhatsApp. O que tinha era o Skype. Eu baixei o Skype num Nokia N95 que eu tinha, pus crédito, e para pôr crédito, meu irmão, você tinha que ligar na China para pôr crédito no Skype. Aí coloquei o crédito e ligava, às vezes eu ligava para... Locutório chamava. O locutório. Locutório. Eu pensei que era parlatório. Eu fui parlatório na prisão. Locutório. Eu lembro que eu usei isso na Argentina também. E aí, beleza, fomos com a turma tal, fomos 20 dias. Eu falei, rapaz, eu gostei. Aí no ano seguinte, um amigo nosso, finado Atobá, era um cara que ele descia ele ia do Rio Grande do Sul a Fortaleza por terra, ele só viajava por terra. E como eu gostava de terra, eu grudei nesse cara pra gente fazer umas viagens. E aí surgiu a oportunidade, ele falou, Pio, a gente vai fazer uma viagem de leste a oeste, vamos fazer as Chapadas da Diamantina, Chapada de Jadeiro, Chapadas Guimarães, Transpantaneira, Parque Nacional do Xingu. Eu falei, rapaz, eu tô dentro. Eu falei, tô dentro, eu vou junto com vocês, eu vou. E foi em outubro de 2012. Nisso eu tinha comprado a BM, a 800. Aí envalei peito do ela, pus papel contato para não riscar, porque era uma BMW, né? E eu falei, não, eu vou atrás desse povo. Mas você vai estragar a moto. Eu falei, não tem problema, vamos embora com essa moto mesmo. Eu falei, é o que eu tenho, é o que vai ser. Mas não falei não. E foram quase 4.000 quilômetros e 20 dias por terra, fazendo tudo. Inclusive, eu tenho essa revista guardada até hoje, que na época saiu na Promoto, revista Promoto. E eu falei, rapaz, em 2 anos eu realizei já 2 sonhos da minha vida. Eu falei, foi Arthur Ushuaia, né? E aí um dia um cara virou pra mim e falou assim... eu preciso guiar uma turma pro Ushuaia. Eu falei, não, mas eu nunca fui pro Ushuaia. Ele falou, mas você é mecânico e tem experiência em viagem. Quanto você quer? Eu falei, eu quero que você pague minha viagem, que tá bom. Então tá bom. Fomos em 2014 surgiu a oportunidade de eu descer pro Ushuaia. Eu levei a turma até o Torres del... Perito Moreno, né? Ali acabou a parte de eu guiar eles. E depois eu continuei a viagem sozinho. Mas você desceu pela Ruta 3? Eu desci pela 40. Desceu pela 40 e subi a 3. Certo. E aí eles ficaram em Perito Moreno? Eles ficaram porque essa empresa, ela levou as motos até Mendonça, eles desceram de avião em Mendonça, fizeram o trecho de Mendonça até Perito Moreno, embarcou as caminhonetes, as motos na caminhonete, voltaram embora e eu segui viagem de moto sozinho. Então, assim, a primeira viagem minha foi essa do Atacama, que a gente foi em 8. E era assim, é uma turma muito regrada. Por exemplo, às vezes você andava um na bunda do outro assim, por que você tá andando atrás de mim? Parava e te dava carcada. Não, você tem que andar assim. Então, cada 180 km parava para abastecer. Não era 179, era 180 km. No posto do lado direito ou do lado esquerdo. Então, a gente, era muito cheio de regra. Então, eu aprendi muito com eles, né? O Zanan lá de Sertãozinho, um cara bacana também, ele foi na época de S1000RR, pro Atacama. Hoje ele já foi para Alasca, fez não sei quantos Iron Boot. E ele também, ele foi um cara que era da esportiva e desgarrou para Big Trail também. Sem parâmetro. E eu sou muito amigo dele. Alguns dessas turmas do Atacama eu perdi contato, né? Mas o Zanan ainda que eu tenho contato. Silvinho Martucci, muito conhecido no meio, veio a falecer. O Seu Pontes também gostava de andar de moto. Então, assim, foi uma viagem de muito aprendizado para mim, porque foram 8 pessoas muito experientes de moto, muito experientes, e eu aprendi muito com eles. E essa viagem da Europa? Essa da Europa foi
Um amigo meu, o André Lago, que ele é proprietário da FW Performance, que importa Cayenne, Brembo, ele é o distribuidor no Brasil, né? Ele falou, cara, você tem que ir pra uma feira dessa, cara, que é o Wakeman, né, em Milão. Vamos comigo. Eu falei, cara, chegou a hora de eu ir, né, cara? Agora a situação financeira melhorou um pouco, né? Porque eu tava construindo casa, essas coisas. Eu falei, não, eu vou junto. Eu falei, eu vou com você. Ele falou, cara, você nunca foi pra Europa? Eu falei, cara, nunca fui pra Europa. Ele falou, por que você não aproveita uns dias livres lá, aluga um carro e vai dar uma volta de carro lá pra você conhecer alguma coisa? Eu falei, rapaz, carro? Falei, carro? Carro não. Falei, de moto. Falei, já sei, eu vou uma semana antes. Falei, eu vou alugar uma moto e vou uma semana antes. Só que já é uma época de inverno, por exemplo, agora já tá bem nevado. O ano passado eu tenho um amigo que é suíço e ele falou, cara, você vai pegar neve, você vai pegar neve, você vai pegar neve, você vai pegar neve. Cara, é época, tá fechado. E eu peguei um tempo maravilhoso. Não peguei chuva, não peguei neve, peguei temperaturas entre 10 e 15 graus. Não. Foi assim, é o suprassumo da sorte no mundo. Foi que eu falei, se eu pegasse acho que 6 números, eu tinha acertado. Porque na semana seguinte que eu vim embora, fechou tudo, nevou e fechou todos os passos que eu tinha passado. E aí eu peguei e falei, não, eu vou, cara. Mas aí é o seguinte, né? Eu vou, cara, vai ficar minha mulher e minha filha. E se eu cair? E se eu não sei o quê? Aí você fica no e se? Porque quando você tem uma filha, a cabeça muda. Eu falo que ela vira 180 graus, né? Eu falava, rapaz, só eu que trabalho. E minha filha, nossa, aí a cabeça vai a milhão, né, cara? A cabeça fica pilhada naquilo ali. Eu falei. E aí começou a dar o frio na barriga, coisa que eu não tinha. Porque eu fui pro Ushuaia sozinho. Eu faço, a maioria das minhas viagens, eu monto na moto e vazo sozinho. Eu não fico andando com os outros. E eu ia viajar sozinho. Bom, vamos embora. Montei na moto, nesse avião, cheguei na Itália, tinha alugado a moto, tinha feito o trajeto. O Thomas, que é esse amigo meu suíço, me ajudou a fazer o trajeto e tal. Veio um caso no Instagram, uma pergunta no Instagram. Ô Pio, você tá em Milão? Eu falei, eu tô. Você vai andar de moto? Eu falei, eu vou fazer um trajeto. Nossa, cara, por que você não me avisou? Eu falei, por quê? Eu tô morando na Irlanda, cara. Eu tô indo pra Milão no salão semana que vem. Se eu tivesse falado, eu ia viajar com você. Nossa, eu falei, desculpa, cara, não sabia que você estava morando aqui. Um cara que a gente tinha ido pro MotoGP junto, né? Ele até sofreu um acidente, socorremos ele e tal, na época. Aí ele falou, e agora? Eu falei, mas quando você vai vir? Ele falou, cara, eu tô com a passagem marcada pra tal dia. Eu falei, se você quiser adiantar, eu te espero. Pera aí. Aí deu umas 2 horas. Consegui remarcar minha passagem, só que eu chego amanhã, não tem problema, eu falei. Tem moto lá pra alugar? Eu falei, peraí, já mandei mensagem pro cara lá onde tinha alugado, ele falou, tem moto. E roupa? Ele falou, eu não consigo viajar com roupa. Eu falei, não, eu tenho roupa, que eu comprei as roupas na Itália, eu comprei capacete, tenho meu capacete, minha jaqueta e minhas coisas, eu te empresto. Pronto, tava resolvido o problema. Aí ele juntou, ele veio, eu esperei ele, no dia seguinte, meio-dia, ele chegou, fui buscar ele já com as malas, tudo na moto, montou na garupa, fomos até no lugar, pegava as motos e dali a gente já saiu de viagem. Aí fui fazer o trajeto ali, saímos da Itália, Áustria, Suíça, fizemos um trecho da França ali, a rota napoleônica, fomos até como que é aquela região de Cannes, Nice ali, Riviera Francesa, fomos a Riviera Francesa. Passei em Mônaco, que eu acho que o pico da viagem foi passar em Mônaco, cara. Passar dentro daquele túnel, cara. Que a gente vê na televisão desde moleque, né? Não, na minha infância tem cena na cabeça, né, cara? O rei de Mônaco. E os olhos cheios d'água agora. Você, parado ali na frente do hotel, você vê o gate de largada, você fala, cara, é aqui que o cara andava, velho. Era aqui que o cara tocava. Aí você olha a rua desse tamanho assim, você fala, ele passava aqui, cara. Aí você... Então, assim, pra mim, foi o ápice da viagem, foi ali em Mônaco. O Senna foi um dos seus heróis de infância? Não perdi uma corrida, né, cara? Não perdi uma corrida. Você assiste depois? Depois que ele morreu, você parou de assistir? Eu assisti até uma certa Schumacher. época. Schumacher, acompanhei e tal. Mas aí... O Senna era diferente, né? Não, o cara era diferente. Aí você vai assistir hoje, cara, sei lá, é estranho. Não é que não é porque tem o Senna. Sei lá, as corridas é hegemonia de uma marca. Você não vê tanto. Você não vê braço.
Você não vê piloto, Você né? não vê piloto. Tem, claro. Você não pode Sim. desmerecer o cara. Mas é muita eletrônica envolvida. Então, eu sempre acompanhei MotoGP, né? Sempre gostei de MotoGP, motocross. Eu falo que o cara, por exemplo, motocross. Você pega uma moto, você anda de moto. Eu faço trilha. Eu tenho habilidade na terra. Você monta numa moto e entra numa pista de motocross e dá 3 voltas, você sai morto. Aí você assiste o Mundial de Motocross, o cara numa bateria de 40 minutos. O cara em cima de uma moto, 40 minutos. Ele sai, ele vai dar entrevista, ele conversa assim, que nem a gente tá conversando. Você não escuta o cara bufando. Você fala, meu, o cara é um monstro, cara. O cara é um monstro. Então, e você não tem controle de tração, você não tem ABS, você não tem DRS, você não tem nada. É homem e máquina no motocross. O MotoGP já tem muita eletrônica envolvida, mas ainda tem piloto. Mas hoje, o que desenvolve? É a máquina. Por exemplo, a Ducati, ela andou muito tempo para trás, se desenvolveu e hoje ela está na frente. Mérito da marca, não tanto de piloto, né? Agora, o motocross, o enduro, é piloto, é a pecinha que está atrás do guidão. No MotoGP, você tem alguém que você... O Valentino, talvez? O Valentino ainda, ele pega... Você Pega uma fase, né? Você pega uma fase de transição dele. Por que fase de transição? Ele é um cara que andava sem a eletrônica e ele veio até hoje, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu não lembro agora a data certa, e ele anda com eletrônica. Então ele é um cara que passou pela Honda, é um cara que passou pela Yamaha, é um cara que passou pela Ducati. E ele eu falo que ele é um dos últimos pilotos. Viúva do Rossi. As turmas falam, você é viúva do Rossi. Não é que é viúva do Rossi. É que assim, é um dos pilotos multicampeões que ainda se tocava moto no braço. Você tinha pouca eletrônica envolvida. Eu falo que ele pegou a fase de transição e não aguentou andar com essa molecada nova que está adaptada mais à eletrônica. O cara, ele usufrui da eletrônica, né? Que é controle de tração, controle de estabilidade, controle disso aqui. Por exemplo, você pega o ajuste. O que é o ajuste fino que a gente chama? O cara chega numa curva, ele chega brecando. Aonde está o piloto? Ele saber aonde dar a mão para essa moto levantar e terminar de fazer a curva. Hoje quem faz isso é a eletrônica. O cara pode brecar, deitar a moto e enfiar a mão na curva. Quem vai fazer é a eletrônica que vai estar atuando. Quem desenvolveu essa eletrônica? O cara que está dentro do box. Não é aquele piloto. Entendeu? Só que o piloto passou o feedback e o feeling da onde ele precisa. Entendeu? Ele pega na telemetria isso aí, olha, é aqui deitando a moto, eu quero aqui, ó, a potência aqui, que é o que eu falei. É acelerador eletrônico, é o remap, é tudo meio envolvido isso aí. Então o cara fala, ó, aqui que eu quero ela dar mão, porque aqui é que eu vou tirar tempo. Então o Rossi pegou essa fase de transição e provavelmente não se adaptou a isso. De ter o feeling com o cara, de passar a informação onde ele está. E a nova geração desses pilotos é Marc Marques, que está onde está. Entendeu? Hoje a gente tem o Diogo Moreira, brasileiro, que assinou com a Honda, que está entrando no MotoGP também. Você chegou aí você chegou a entrar num box, você chegou a conhecer... 2016, foi, acho que, eu não lembro, acho que foi, Loki veio para Argentina, em 2016 a gente foi de moto. Rio Honda. Um amigo meu, Saulo, lá de Monte Alto, me ligou, falou, MotoGP na Argentina ano que vem, vamos. Falei, vamos ver, depois a gente resolve isso aí. Aí... Isso foi no domingo. Na segunda-feira ele me ligou. Vamos, cara. Meu sonho é assistir esse negócio. Você tem experiência de viagem, cara. Leva nós pra Argentina. Falei, depois não é ver isso aí, vai. Eu falei, não vou ver isso aí agora. Achei um hotel lá, cara, do lado do MotoGP. Da quinta, sexta, sábado, domingo, R$4.000. R$1.000 por cabeça. Vamos reservar. Se não der certo, depois a gente vende. Reservamos, né? Aí... você sai pro MotoGP? Eu falei, vamos. A gente quer ir também. Entra lá no hotel. Era 8. Já tinha, o cara acho que viu 4 brasileiros reservando o negócio 6 meses antes. Falou, cara, da onde veio isso aí? Foi olhar, acho que viu a data do MotoGP, já dobrou o preço. Beleza. Cara, para comprar os ingressos, eu tive que mandar o dinheiro para um amigo meu que morava na fronteira. Inclusive, ele descobriu essa semana que não é irmão também. E eu não sabia. Aí eu mandei o dinheiro para ele, um argentino comprou os ingressos, levou até a fronteira. Cara, foi um rolo para comprar esses ingressos. Resumindo a conversa, fomos em 19 assistir o MotoGP.
19, cara. Foi um bando de moto, tudo para esse MotoGP. E assim, inclusive a gente tem uma... Nessa pousada, nesse chalés que a gente ficou, do lado do autódromo, era no portão principal do autódromo. Então a gente assistiu o treino e ficava na piscina, tomando uma cerveja e tal. O que é o treino? Do Moto 1. Não, Moto 1 não vou ver, tá? No Moto 3, né? Vamos no Moto 3 e tal. Aí, final da tarde, a gente na piscina ali tomando uma, olhamos na piscina e falamos, mãe, um amigo meu falou, é o Quartararo. O Quartararo andava no Moto 3 ainda. Que é difícil reconhecer esse dentão torto dele, né? Ele falou, é o Quartararo, vamos lá tirar foto com ele. Eu falei, mas ele tá na piscina. Não, vamos lá tirar foto com ele. Tiramos foto com o Quartararo na piscina. Ele tava na mesma pousada que a gente, ele andava no Moto 3. Hoje ele tá no MotoGP e tal. Então, foi muito bacana. E agora tá voltando pro Brasil, né, o MotoGP. Então, em Goiânia. Em Goiânia. Eu fui em Goiânia, no MotoGP, em 1989 com meu pai. Na época, meu pai levou a gente pra... Levou eu, né? Foi ele, os amigos dele, levou eu pra assistir. Então, eu tenho na minha recordação o MotoGP em 89 em Goiânia. E eu falei, 2025, né, na verdade. Ó, quanto tempo depois eu tô voltando pra Goiânia pra você ver o MotoGP no mesmo autódromo, no mesmo lugar, né? O argentino, Farra, eles gostam muito de futebol, mas eles também gostam muito de corrida de carro, corrida de moto. E em termos do Rio Hondo, nesse autódromo, motódromo, não sei como chama, do lado tem um museu. E nesse museu, na porta do museu, de um lado tem o Fangio e do outro lado tem o Senna. É bonito pra caramba. Não, ali, o argentino, eu brinquei, outro dia eu tava falando assim, por exemplo, você tem o Kevin Benavides, campeão do Dakar, argentino. Você tem muitos pilotos argentinos hoje que estão em campeonatos mundiais. Na Fórmula 1 não tem. Talvez, acho que é porque o esporte é muito caro e a Argentina é um país pequeno, passou por momentos de crise e tal, então, devido acho que à restrição financeira, você não tem pilotos despontando. Mas aonde você olha, quem viajou bastante pela Argentina, você tem um autódromo, você tem um kartódromo, você tem uma corrida de alguma coisa. Eles fazem corrida de qualquer coisa lá. Se, pô, é carro velho, os Peugeot, não sei o quê. Eles fazem corrida de tudo. Tudo eles correm, eles gostam de correr. O argentino ele é muito apaixonado pelo esporte a motor. Então ali eu falo, sai piloto dali, sai. E eles têm muita ruta, né? Muita ruta de terra. O Brasil tem, mas aqui você é muito produtor rural, muito, por exemplo, o Kevin, ele anda muito na Patagônia. Cara, aquelas estradas enormes, com não sei o quê, e o cara enrola o cabo, então é ali que ele aprende a andar. Você tem o norte da Argentina, com um monte de ruta ali que você consegue andar. Então por que sai piloto? Rípio, né? Por que você tem pilotos de Dakar bom ali? É o tipo de terrenos que ele tem. No Brasil, você tem os sertões. Mas como eu já andei os sertões em 2015, então você vê que é um pouco diferente. Dali dos sertões, eu falo que não sai piloto pro Dakar. É muito difícil. Tanto é que vários brasileiros... Já teve Jean Azevedo, já teve a família Azevedo, né? Andou Dakar. Mas não sai piloto igual na Argentina. E você vai agora, de novo, no dia 31, de volta para a Europa. Você vai passear de moto também, não? Não, dessa vez eu vou com a família. Ah, vai passear. A filha quer Não ver vai neve. alugar uma moto lá? Não, a filha quer ver neve. Ah, bacana. Aí eu vou pro EICMA de novo, que é do dia 4 ao dia 9 de novembro. Na feira passada, você viu muita moto que não tinha no Brasil, mas que está chegando. Hoje mesmo, no seu Instagram, você postou uma moto que parece que uma grata surpresa, né? Queria que você falasse um pouco disso. E se você já viu aquela CF Moto também já. CF Moto vai impressionar muita gente, né? Na verdade, a Moto Morini, por exemplo, que eu postei hoje, ela é uma marca italiana que foi absorvida por chineses. A CF Motos, chinesa ou indiana, não lembro agora. Chinesa. Volvo, chinesa. Mercedes, chinesa. Então você tem um monte de marcas hoje. A Iveco, se eu não me engano, acabou de ser vendida. Chinês. Os grupos hoje são chineses. Por que eles estão comprando? Para adquirir tecnologia. Eles estão adquirindo tecnologia. Ou você desenvolve ou você compra. E você faz a tecnologia reversa.
Pronto, você tem os engenheiros, você tem a metodologia, pronto. Então, quando você pega... antigamente, não estou te falando 10 anos, eu estou te falando há 5 anos atrás. Você pega uma moto chinesa de 5 anos atrás, você pega uma moto chinesa hoje, que nem não é moto Morini, é moto Molini, eles falam. Cara, dá graças a Deus então, porque é o seguinte, porque vamos ter problema de peça. Se ela é chinesa, provavelmente você vai encontrar peça então no AliExpress. Uhum. Como você encontra de BMW, como você encontra de Triumph. Por exemplo, painel de BMW. Onde a BMW faz hoje? Muita coisa. Na China. E você encontra painel, você encontra sensor, você encontra um monte de coisa no AliExpress. Então, você pega a moto e observa, eu como trabalho com mecânica, tô nesse meio, você bate o olho nas coisas, você vê o que tem qualidade e o que não tem qualidade. Você vê o acabamento da peça, a usinagem, o tipo de material, o encaixe do plástico, a hora que você pega o plástico, a seta. Você vê o que tem e o que não tem qualidade. Então você vê que a CF Motos é uma moto de extrema qualidade, você vê uma moto Morini com uma extrema qualidade. Mas onde está? A usinagem da peça, a CF Motos hoje está no MotoGP. Ela está no Moto 3 desenvolvendo. Ela está ali fazendo as coisas. Então ela está atrás de tecnologia. Ela está testando, ela está fazendo as coisas. Ninguém chega aonde chega copiando os outros, sem pôr em teste. Ele pode copiar, mas ele tem que testar. Então, eles estão fazendo... A CF Motos está em parceria com a KTM. Eles desenvolveram o projeto para a KTM, que é a 790. Eles estão fazendo a 390. A Bajaj, eles têm parceria com a Bajaj também. Então... É o futuro, cara. Eles têm dinheiro, eles compram, eles absorvem, eles estudam, desenvolvem e vai para frente. Não tem o que questionar. Então, a qualidade vai impressionar muita gente. Está chegando, acho que a Ibex, que é a CF Motos, a 450 o ano que vem. Uhum. E acho que lá em Interlagos estava a 800 deles, que é a KTM 790, né? Então, lá você vê a Aprilia, você vê a Ducati, você vê as tradicionais marcas italianas, você tem as marcas japonesas também, né? E você tem as marcas chinesas. E quando você começa a olhar as marcas chinesas, você vê as que têm baixa qualidade, aí você começa a ver as outras que têm qualidade. Por exemplo, a CF Motos, a Moto Morini, a Bajaj, entendeu? A KTM 390 hoje é Bajaj. Você vê o motor é Bajaj. Mas cara, ou você anda com isso, vai torcer o nariz? Vai torcer. Um monte de gente tá torcendo o nariz. Eu estava lendo os comentários na vinda aqui, mas é não sei o que lá. Cara, você tem a opção da Moto Morini a 52 mil reais, ou você tem a opção da Yamaha T7 a 75. Ou você tem a opção a Honda, não acompanha muito preço, são marcas que eu acabo não acompanhando. Mas está chegando a Transalp 700. Que preço que ela vai vir? Vamos ver. Então, é a opção que a gente tem. Vai diversificando a opção do mercado. Né? Eu estou falando, parece quando a gente tinha a Ford, a Volks e a Fiat no Brasil. Quando começou a chegar importado, todo mundo começou a torcer o nariz. Uhum. Mas, então fica andando igual. Né? Se não fosse os importados no Brasil, chegar no Brasil, a gente estaria andando igual quadrado até hoje, sem painel TFT, sem ABS, sem airbag, sem controle de tração. Nessa viagem da Europa, você chegou aí naqueles museus, né, tal, viu, por exemplo, Ducati aberta, tal, como funciona a fábrica, chegou a visitar, não? Na Ducati você tem a opção de fazer uma visita guiada dentro da fábrica. Eu fui no museu da KTM, você não visita a fábrica, mas você tem a opção de visitar o museu. E tem a opção do museu, eu fui no museu em Munique. Da BMW. Aí é carro e moto. Então tem uma história ali, só que é mais focado em aviação e carro, né? Porque é a origem da BMW. Da BMW é pequena. O legal da Ducati é que você visita a produção da moto. Então você vê uma Multistrada V4 sendo montada, você vê uma Panigale sendo montada, você vê era lançamento lá fora a supermoto deles, esqueci agora o nome, fugiu. O museu mais interessante que eu achei foi o da KTM.
Porque ele tem toda uma história contada. Então você tem um motor lá. Aí tem um tablet, você clica, ele te conta a história daquele motor. Então tem dentro. Eu, como gosto da trilha, né? Como gosto venho da Terra, a KTM, a origem dela é a Terra. Então você tem os títulos mundiais, você tem a réplica do piloto, o tamanho do piloto, a roupa que ele usa no MotoGP, no Dakar, os pilotos do Dakar, as motos do Dakar. As motos de trilha, eu gostei. 4 andares o museu da KTM, eu achei muito bacana. Tem lá embaixo um salão com um motor aberto de uma MotoGP. Então, assim, eu gostei. Basicamente, resumindo, se eu tivesse que escolher, não saberia te falar qual. Mas o da Ducati e da KTM é os que mais impressionam. O que eu mais achei chato, o da Ferrari. O da Ferrari eu não... Cara, tem os couros expostos, você não pode pôr a mão no couro. Tudo bem que você não pode chegar perto de um carro Ferrari. Né? E assim, como bom brasileiro, você entra no Museu da Ferrari, você lembra da Ferrari e você vê quem? Carro de quem? Do Prost. Aí você fala Zarentinho, aí você xinga já, né? Você vê o carro que fechou ele, você vê... Sim. Então, é assim, tinha aquela rivalidade, então não é a marca Ferrari, beleza, mas quando você lembra da Ferrari que queria bater no Senna, aí você já não gosta mais, não. Ô, Pio, e dessas motos, as japonesas você gosta? Suzuki? Gosto. É que você uma trabalha linha... com elas também? Algumas. Suzuki, Super Teneré, assim, a V-Strom, a Super Teneré, mas elas são muito mais esportivas, né? Então, moto esportiva japonesa eu não sou muito fã. E a linha, eu falo que a eletrônica, minha cabeça não funciona direito. Eu apanho muito com a eletrônica. E para mim, a eletrônica da europeia é mais fácil que a eletrônica da japonesa. Muita gente fala, você tá louco, cara? Acho que é porque como eu aprendi só a europeia, quando você vai para a japonesa, você apanha. E quem é mecânico antigo que vem da japonesa, ele apanha com a europeia. Então, por exemplo, geralmente quando você vê um cara que trabalha com moto europeia, ele trabalha com a Ducati, ele trabalha com a Aprilia, ele não trabalha com a japonesa. Quando ele pega a japonesa, ele sofre. Então, é a cabeça, é a linha, porque são coisas... Apesar de ser parecida, elas são totalmente distintas. A linha de raciocínio é diferente. Pio, pilotar na terra é um talento à parte, né? Eu não tenho habilidade nenhuma de pilotar na terra. Até fiz trilha no passado. Eles me chamavam de Ricardo Caiu, né? Que eu caía pouco, né? E aí depois, lógico, andando de bicicleta, eu ando muito de bicicleta na terra, tal, você aprende algumas coisas, calibragem de pneu, tal, não sei o quê. Mas isso aí, além de um curso de técnica, é andar bastante. Essa habilidade que você tem, eu já vi você pilotando. Eu lembro quando foi lançada a 1300, o Thiago postou um vídeo de você experimentando ela dentro da concessionária, fazendo 8. Essa habilidade é tempo? Cara, é um pouco de dom. Você tem que ter, eu falo que tudo é um pouco de feeling. Por exemplo, como na trilha eu vi muita gente começando a andar e parando de andar, você começa a fazer trilha com o cara, você percebe que vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano e ele tá do mesmo jeito. Ele não aprende a andar. Porque você tem que ter o feeling aonde acelerar, aonde brecar, aonde embrear. Então, é feeling da coisa mesmo. A terra, andar na terra, ela é complicada porque você tem que ter um pouco de feeling. Né? Você tem que ter um pouco de sensibilidade. E controle também, né? Você tem que ter sensibilidade porque a moto escorrega, a moto se perde no areião. Né? Então, assim, tem que ter um pouco de feeling. Mas é o que eu falo, ninguém é burro ao ponto de não conseguir aprender. Quando você faz um curso, o Thiago Noronha mesmo é um cara que ele corria da terra que nem Jesus foge da cruz. Eu indiquei um curso para ele, que é do amigo nosso, o Vantuir, lá no sul. Eu lembro que ele postou isso. E hoje ele adora andar na terra. Por quê? Ele foi, treinou, aprendeu a técnica. Eu brinco, eu sempre tenho uma brincadeira na terra, que macaco velho não aprende truco novo. Né? Então, quando você não sabe andar na terra, é muito mais fácil você começar a andar. Eu tenho feeling, então foi natural aprendendo na terra. Quando eu faço o curso, eu não consigo pôr em prática a técnica, porque eu já tenho meu vício. E quem nunca andou na terra não tem o vício, então é mais fácil aprender. E hoje existe
muitos cursos, pessoas capacitadas, não tecnicamente, mas de teoria, onde o cara consegue passar para você do que fazer. Cara, quando o cara faz um curso desse, ele vai andar na terra, Eu fiz o curso do Jean. Fui até lá perto de São José dos Campos, fiz o curso com ele, né? E aí ele falava assim, mas você é roia demais. Você é muito roia, né? Porque eu tenho uma grande dificuldade, né? E aí um dia lá, né, eu conversando e tal, eu contei a história do Ushuaia, que eu já te contei também, que é a história daquele rapaz de Monte Alto, que você conhecia, né? O Zapata, como que ele chamava? Que faleceu lá em Comodoro Rivadavia. O Zavatão. Zavatão. E aí contei para ele, né, a história, ele falou, mas como assim? Como é que é isso? Como é que é? Aí eu contei e tal, ele falou, cara, ele sabia da história. Você estava lá? Não, eu estava lá. Aconteceu e eu estava lá. E o irmão dele, né, era piloto junto com o Jean, né? O Bicinho. E fazia trilha com você? Faz trilha comigo. Então que é o cara que deve pilotar muito, né? De Monte Alto são uns pilotos bons ali também, então a gente tem uma escola boa para aprender. Mas a terra, eu falo que é onde estão as paisagens mais bonitas, é o melhor lugar onde eu não vejo perigo. Só que assim, eu falo que 50% do problema das pessoas não conseguirem andar na terra é o medo de cair e quebrar moto. Não é o medo de cair e se machucar. É o medo de cair e quebrar moto. E não quebra, né? Não, porque muito esse monte de difícil. proteção Não, é um monte de difícil. protetor só se que bater. Mas se só cair de lado... Se só cair de lado não faz nada. Né? Se cair não faz nada. Então eu falo que 50% do problema das pessoas do medo de andar na terra é esse. É o cara medo de cair e quebrar moto. Que deveria ser o menor problema, né? Mas... Sim. A partir do momento que você perde o medo de estragar a moto, você perde 50% do medo. Ô Pio, e só tô pensando aqui, e você tá falando sobre muita coisa, né? Sobre as suas experiências. E assim, onde que o Pio quer estar daqui 10 anos? Não, e outra coisa, emendando nessa. Aquele Pio jovem lá que estudava biologia... O que você falaria para ele? Você acertou? Então, passado, presente e futuro. Nada é por acaso. Eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, eu cheguei aqui... por exemplo, hoje, eu tenho uma capacidade de conversar, uma capacidade de explicar porque eu fiz biologia. Você tem que dar aula... Você tem que saber explicar, você tem que saber buscar informação, você tem que saber ser técnico, você tem que saber água é água, mas por que ela é água? Por que ela não mistura no óleo? Entendeu? Então, isso vem da biologia. Ela vem do estudo da pesquisa, da capacidade de... Então, assim, não errei. Da onde eu vim, eu ia falar para você, cara, segue onde você tá que tá certinho. Não insiste na biologia... Não insiste na biologia, mas continua setado. Apesar que eu tentei. Eu falo que tudo a gente tem que tentar ao máximo. Levei currículo, tentei, prestei concurso, mas nada deu certo. Beleza, tô aqui? Tô. Graças a ter dado errado o que eu fiz lá. Mas o meu aprendizado, pra gente fazer muita festa em República. Na República eu que organizava as festas. Então eu sempre fui um cara que sempre atraiu, que sempre foi atrás de organizar, de liderar. Agregar então, as pessoas. De agregar. Então, assim, é a faculdade que me deu isso. Então, eu falaria pra esse cara, continua que tá certinho. É isso aí, não mexe em nada não. E o dos 10 anos no futuro que o Farra te perguntou? Cara, eu sempre brinco. Às vezes a gente chega no final do ano agora, tem os bolão, né? Aí a turma fala assim, não vou te pôr no bolão não, porque se você ganhar a gente perde o mecânico. Eu falo, cara, perder o mecânico vocês não vão perder, mas vocês aí tem o mecânico mais chato do Brasil. Entendeu? Pra mandar caçar sapo vai ser 2 minutos, né? Porque tem umas horas aí que, cara, vem umas coisas que irrita, cara. Eu falo, meu Deus do céu. Esses dias mesmo eu tava falando com um cara, ele perguntando sobre remap. Cara, 27 minutos no telefone. Ele me contou a história da viagem do Atacama, do Ushuaia, da moto que ele teve, do ultramento. Depois ele foi falar do remap. Cara, e eu tenho uma mensagem no meu Instagram, áudio de 1 minuto e meio. Fora isso eu não escuto. Eu falo pro cara, velho, faz resumo. Porque meus áudios são 30 a 1 minuto. Dá pra você resumir tua vida ou um problema em alguma coisa. E não me adianta mandar 5 áudios de 1 minuto e meio que eu não vou escutar. Eu pego e respondo.
Então, hoje, às vezes eu não falo, mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia falar, meu irmão, a hora que você me mandar um áudio de 1 minuto e meio, eu vou te responder. Né? Porque eu sou. Minha mulher fala que às vezes eu mando, eu aperto para mandar o áudio e eu conto até 10, cara, para não mandar. Minha mulher fala, você tem que ter autocontrole. Às vezes eu mando, falo, não faz isso. Às vezes é áudio de noite, apaga, eu pego e apago o áudio, porque tem hora que eu dou o coice, cara. Mas aonde eu quero estar? No mesmo lugar que eu tô, aprendendo, estudando, me dedicando à profissão, porque eu brinco, eu falo que a profissão minha de mecânico, eu nunca vou parar. Eu vou me cansar dela, eu sei disso, que eu vou me cansar dela. Mas como que eu faço? Eu não posso, daqui 10 anos, estar 100% ainda dependendo dela. Eu tenho que ter outros investimentos, que eu faço hoje. Trabalho, às vezes, eu compro e vendo moto, quando eu sei da procedência. Fazendo investimento para ter uma renda passiva, né? Para quê? Para chegar daqui 10 anos, chegar uma moto lá e falar, meu, não quero, não vou trabalhar com você, não quero te atender. Apesar que hoje eu já demito clientes, né? Tem às vezes pessoas que mandam áudio aqui, porque não sei o quê, eu não respondo. Eu simplesmente finjo que não escutei e tal e deixo passar reto. Ou às vezes vai lá, eu olho e falo, como já aconteceu. Contei até 10, falei, vamos fazer um negócio bom para nós dois? O cara, o quê? Vem buscar tua moto. Não, vem buscar tua moto, eu não vou mexer mais nela. Por quê? Já me irritou, entendeu? Então eu quero estar nessa... Na verdade, eu quero estar nessa situação que eu tô hoje, de poder demitir cliente ou de absorver clientes. Às vezes você manda um ruim embora e chama 2 bons, entendeu? É essa situação que eu tô hoje, e graças a Deus, e eu quero estar nessa mesma situação, só que, por exemplo, um pouco menos correria. Hoje, às vezes, eu tenho que atender 4 clientes, porque eu não sei falar não. Por exemplo, eu tinha uma viagem do meu aniversário. Todo meu aniversário eu vou para Canastra. E os clientes falaram, Pio, estamos subindo esse final de semana para fazer o remap da moto. Estamos saindo de Porto Alegre. Não é o dinheiro. É o cara sair de Porto Alegre, vir até a minha oficina, me prestigiar e voltar embora. Não é o dinheiro, mas eu não sei falar não para esse tipo de situação. Não é o dinheiro que eu estou preocupado, é poder atender o cliente, prestigiar ele que veio até a minha oficina. Está andando mais de 1.000 quilômetros para ter o seu trabalho. Isso, então eu não sei falar não. Então, eu quero estar nessa mesma situação, trabalhando com um pouco mais de calma, mas é o que eu falo. Eu quero, mas eu sei que eu não vou conseguir. Por quê? Eu estou sempre em busca de conhecimento, de treinamento, então a gente está cada vez mais se especializando, você vai atraindo mais cliente, então é um ciclo. É um ciclo que acaba nunca se fechando. E é importante que as pessoas vão lá, e aí as pessoas são todas de fora, né? Em Catanduva eu não sei se tem muita gente que arruma Tem alguns moto, clientes, não muitos, mas né? tem. E aí, então, a pessoa vai, fica lá, tal, quando fica pronto no mesmo dia. E ele é super rápido. Então, é que trabalha agendado. Então, você está agendado às 9 horas, às 11 horas a sua moto está pronta e ele desmontou ela inteira. Entendeu? Um negócio assim, absurdo. E aí tem a outra lá na bancada, ele já vai e tal, e aí faz 2 às vezes de vez, né? Então, geralmente eu levo os meus amigos para fazer revisão e vou na garupa e arrumo meus problemas, né? Sem agendar, né? Mas assim, todo mundo que chega lá é amigo, tal, é bem recebido. Isso é muito bacana. Por isso que a pessoa sai lá de longe, porque sabe que vai ser bem atendido e atendido por um cara honesto, por um cara que cobra um preço justo, por um cara responsável. Imagina, por exemplo, que eu já vi, você deve ter visto muito isso, da pessoa dar uma manutenção na moto, soltar a moto sem usar o torque, com roda solta. Então, quer dizer, irresponsável. E lá isso não acontece, porque tem um padrão, né? Tem um padrão. Ah, não, mas isso eu não quero trocar. Não, então você tira a moto daqui, porque assim você vai morrer. Por né? isso que também eu sou focado nessas marcas, né? Por isso que eu não abro o leque para outras marcas, outros tipos de moto. Às vezes atendo, deixa a moto aí, esquece que ela tá aqui. Entendeu? Posso fazer o serviço? Por exemplo, outro dia o cara queria fazer uma regulagem de válvula de uma Versys 650. Sei fazer? Sei fazer. Mas onde eu vou conseguir a peça? Onde tem a pastilha? Cara, então sai fora da minha casinha. Então eu prefiro não fazer. Aí eu pego e falo, cara, eu te atendo para esse tipo de coisa. Esse outro tipo de coisa eu prefiro não fazer.
Então eu falo não. E eu, por exemplo, na viagem que eu fiz agora para o Nordeste, né? Eu indo para os Lençóis, a minha moto deu problema. Domingo, eu vou ligar para quem? Vou ligar para o Pio, para o meu amigo, né? Daí ele, faz isso, faz aquilo. E aí, Pio, os caras me falaram essa semana, o problema era o chicote. O chicote da moto. Que jeito que pega? Pois é. Então, aí como é que... Se eu tivesse lá esperando ela consertar, eu tinha ficado 60 dias lá, Tava né? até hoje lá Porque ela resolveu há pouco tempo agora. Era módulo, era válvula, era isso e tal. E aí descobriram, era o chicote. Tá resolvido, parece que agora conseguiram fazer a vistoria na moto, já transferiram. E aí resolveu, né? Pelo menos, né? Mas assim, então, dar socorro vale muito a pena, né? Por isso que os caras saem de longe. Uma vez eu tava... eu fui ver a largada dos Sertões em Goiânia e, cara, nós tava numa mesa desse tamanho assim que não tinha espaço na mesa, era só garrafa verde na mesa. Nós tava num fogo já tomando um monte e tal. Aí eu levantei pra pagar a conta, o cara falou, não, tua conta paga. Eu falei, minha conta paga? Eu falei, quem pagou? Aquele cara ali, ó. Eu falei, o que você pagou minha conta? Você não tem filho desse tamanho? Eu falei pra ele. Falou, você não lembra, né? Eu falei, não lembro. O que aconteceu? Ele falou, você me salvou no Chile. Eu falei, eu te salvei no Chile, minha moto tava com problema, eu te liguei, você fez, foi, e terminei a viagem, eu tô aqui. Você falou pra mim, eu perguntei quanto que era. Você falou, não é nada. Falou, o dia que você me encontrar, você paga uma cerveja. Eu tô te pagando a cerveja. Eu falei, então acontece. Pagou bem, então, a cerveja. Tem muito caso, às vezes, que acontece isso, de a pessoa, às vezes eu tá no lugar e tal. E o cara fala assim, você não lembra de mim? Eu falo, cara, não lembro. Eu falo, você me salvou em tal lugar. Eu não sei quantas pessoas eu salvei. Em viagem, não sei. Porque ele deixa o telefone dele lá no Instagram. E como muita gente segue ele, a pessoa, primeira coisa que lembra. Às vezes a pessoa nem é cliente, mas fala, puta, esse cara vai saber, né? Esse dia mesmo tinha no Chile lá, cara, minha moto tá acontecendo isso. Eu falei, cara, vai daqui, vai dali e tal. Aí eu falei, olha... eu acho bom você procurar um mecânico. Eu falei, porque aí vai ser a resposta melhor. Cara, o defeito da moto era que a seta tava quebrada, ele pegou chuva, tava em curto. A moto tava meio louca porque tava em curto. Às vezes tem umas coisas que você... Mas como tem muitos casos que o cara pega, sabe? O cara liga, manda um áudio pra mim. Olha, minha moto, a hora que você dá a partida, faz... Aí a hora que ela começa a pegar, fala... Toque. Aí você fala assim, isso daí é tal defeito. Cara, mas às vezes as pessoas brincam que falam assim, cara, tem uns memes disso, né? Mas eu acho engraçado porque tem muita coisa que pelo barulho eu já sei o que é. Hoje mesmo o cliente me mandou um vídeo de uma moto funcionando. Eu falei, cara, nem na partida mais na moto. Eu falei, o problema provavelmente é esse. Outro dia um cliente também me mandou a moto de São Roque. Ele falou, cara, olha que engraçado. A hora que você breca a moto, ela faz tal barulho. Eu falei, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, mas manda a moto aqui. Eu falei, cara, o barulho... Eu saí com a moto, eu falei, realmente, a moto faz o barulho, cara. E era do lado direito. Eu falei, bom, vamos desmontar do lado direito. Eu peguei, bati o olho e tal. Eu não fico medindo. Eu pego, bato o olho e fico olhando, né, cara? Eu falo, cara, da onde vem vindo o barulho? Falei, eu acho que eu já sei de onde vem. Falei, Gabriel, me ajuda aqui. O motor tava meio quente ainda, porque eu pego, tem umas metodologias que é meio estranha minha. A hora que eu puxei o pino assim, caiu o rolamento. Falei, tá aqui o defeito da moto. O rolamento solto. Era o rolamento quebrado. Pus o rolamento, falei... Só que tem aquele problema que... eu falo que é o pior problema que existe dentro de uma oficina. Esse tipo de problema. Qual? Você pega, desmonta, não vê nada. Você monta, some tudo. Você fala, cara... Aonde estava o problema? Parafuso ainda. Não, e aonde estava o problema? Porque você pega e desmonta, você não vê nada de errado. Aí você monta, de repente some o problema e você não consertou nada. Você fala, e aí? Aonde? É o torque, às vezes. Não, é o pior tipo de problema, porque você não sabe onde estava o problema. Você simplesmente desmontou e resolveu o problema. Mas o que você fez? Nada. Você fala, meu, e agora? Então, quando você desmonta uma coisa e você bate o olho e você fala, opa, aqui ele aqui, ó. Aí é beleza. Agora, quando você desmonta o negócio e fala, não tá aqui, eu falo, nossa. Aí você fica louco, cara. Aí você fala... Pio, a gente indo assim já para os finalmente, normalmente quando a gente recebe uma pessoa aqui, a gente pede para ela uma mensagem, seja para o motociclista, seja para o nosso
espectador, seja para os teus seguidores, né? Além de levarem as suas motos lá em Catanduva, na rua Curitiba 744, lá no Pio Motorrad, o que você poderia dizer assim? Cara, o que falar? Me dá um exemplo. Mecânica ou da Mecânica e da vida. Da vida? Mecânica e da vida. Cara, a gente veio num período de pandemia, onde todo mundo queria viver as próximas 24 horas como se nunca tivesse vivido na vida. E eu vi muita gente fazendo isso. Porém, passou-se a pandemia, eu falo que a humanidade piorou. Eu estou vendo muita piora na humanidade. Muita gente esquecendo da vida para correr atrás de, abre aspas, de dinheiro, eu não tenho tempo. Eu escuto muita gente falando, eu não tenho tempo. E eu sempre falo isso dentro da minha oficina. Você não tem tempo, e se você tivesse na pandemia, pegado Covid, estaria dentro do hospital 15 dias. Então, e o ser humano, ele ficou, eu percebi que ele está muito mais mesquinho, turrão, não está com a cabeça aberta para escutar, sabe? O ser humano ficou turrão, resumindo a conversa. Então, assim, voltar ao que era 2019. Quem tiver a capacidade, pensa como que era a tua vida em 2019 e volta a ser o que você era em 2019. Porque muita gente, tá deixando a vida passar. Eu vejo muita gente... Na minha oficina ali, eu vejo muito isso. Eu vejo amigos que estão planejando a viagem para Atacama há 4, 5 anos. Cara... E nunca vai. E nunca vai. É o seguinte, o Zanan fala, os problemas que são para serem resolvidos por você vai te esperar. E os problemas que são para serem resolvidos sem você serão resolvidos por si só. Então, problema a gente vai ter todo dia. Se eu for esperar acabar a guerra no mundo, se eu for esperar aprender uma língua nova, e se eu for esperar juntar dinheiro para fazer o que eu quero na minha vida, guerra nunca vai acabar. Dinheiro a gente sempre vai faltar, a gente sempre vai achar que a gente precisa de mais. E tempo a gente nunca vai ter, porque sempre vai ter um problema para ser resolvido. O que eu aprendi a fazer? É difícil? É difícil. Quando eu não tinha filho, a minha cabeça era uma. Hoje ela mudou, falei, virou 180. A gente se preocupa, óbvio, porque tem uma pessoa a mais que eu tenho responsabilidade na vida. Mas a gente tem que aprender a fechar a porta da oficina, que é o que eu faço hoje. Eu fecho a porta da oficina, dou férias para o meu funcionário e vou fazer minha vida. Vou para a Europa, adquirir conhecimento, andar, levar minha família para passear, porque é ali, eu falo que as melhores ideias e aonde eu me faço análise, eu não vou em terapeuta. Minha terapia é a moto. É ali que eu paro, que eu tô... Por que eu não escuto Scala Rider, eu não tenho música no capacete, eu não tenho nada? Porque é onde eu fico refletindo da minha vida. Se eu tô no caminho certo, se eu tô no caminho errado, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para melhorar com a minha família, aonde eu tô errando com a minha filha, é na moto. Eu fico, na minha... Se eu tiver uma viagem de 15 dias, é 15 dias que eu fico pensando na minha vida. Na minha vida, não na dos outros, e não como fazer, o que eu posso fazer para melhorar o meio onde eu vivo. Então eu falo, volta em 2019, porque depois da pandemia eu percebi que muita gente não tem tempo. Uhum. E foi mostrado que a gente tem tempo. A gente tem que ter tempo, a gente tem que arrumar tempo para fazer o que a gente gosta. Porque se você não faz o que você gosta, você fica sem objetivo de vida. Para que eu vou trabalhar? Vou ganhar dinheiro para quê? Para comprar... Aí o cara quer comprar carro, ele quer comprar casa, ele quer comprar não sei o quê. Mas na verdade ele só pensa em ganhar e fica aquele ciclo fechado. A história do pescador, né? Você pesca para quê? Para ganhar dinheiro. E por que você não compra um barco? Mas para quê? Para você pegar mais peixe. Mas para quê? Para montar uma indústria. Mas uma indústria de peixe para quê? Para você ter muito dinheiro, você sentar e pescar. E eu não estou fazendo isso agora? Você está entendendo? É o ciclo. Você roda e nunca vai aonde você quer, que é o que eu falo. Tem gente que quer ir para Atacama, 4... E o maior, hoje eu falo que quanto mais tecnologia a gente está tendo, celular, Starlink e não sei o que, a gente está tendo tudo. E as pessoas estão cada vez mais com medo de ir sozinho. Cara, você hoje tem celular, você tem Starlink, eu nunca vi um motociclista passar apertado na rodovia.
principalmente fora do país. Se você está em dificuldade, parado no acostamento, se passar 50 motos vai parar. Você precisa de ajuda? Se você parar na Bandeirantes, não. Se você parar na Anhanguera, não. Mas quando você sai do país, você parou a moto no acostamento, se passa 2 motos, o cara vai ou um carro, alguma coisa, você precisa de ajuda. Então você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar em dificuldade. Se acontecer alguma coisa, eu falo que se acontecer alguma coisa muito grave, é porque Deus quis aquilo. Fora isso, você vai sair dali de qualquer situação. Então eu falo, cara, sai de casa, sai do mundo, sai da casinha. É isso. Ô Pio, assim, obrigado por você ter fechado a porta da sua oficina lá em Catanduva E ter vindo vindo aqui pra em Barretos. Não, que é isso, Falar com prazer. 2 Zé Mané. Não, como a prazer. gente. Eu adoro. É falar de moto, cara. É falar de moto, falar de oficina. Se for para falar de doença, eu não gosto agora. Se for para falar de moto, o que for, eu adoro. Mas obrigado. Não, obrigado mesmo. vocês, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Estamos à disposição aí, se precisar de alguma coisa. Não, e assim, volte mais vezes, né? Não. Tem muita coisa pra gente conversar aqui. Eu que não sou motociclista, ainda poderia te perguntar 1 milhão de coisas aqui, né? O Ricardo sabe que eu gosto, mas poderia te perguntar um monte de coisa e eu espero que você volte mais vezes aqui pro nosso espaço, que vai estar sempre de portas abertas para você. Muito obrigado. Não, obrigado a A vocês. gente queria agradecer pela audiência. Para quem não tiver inscrito, que se inscreva no canal, isso é importante. Curtir, compartilhar, comentar. Aqui embaixo está o As redes Instagram sociais do Pio, né? Que é bem bacana o Instagram dele. Muita coisa técnica. Muito obrigado. Lá em Catanduva, lá na rua Curitiba 744. Eu faço, porque toda vez que eu vou, coloco no GPS, decorei. Pio, muito obrigado. Obrigado a viu? vocês. Muito Obrigado a vocês. Valeu. Um bom retorno Valeu. na sua casa. Obrigado. Obrigado.